Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando aqui mais uma aula de História. Sim, o professor tem que estar sempre animado no começo do vídeo porque ele aprendeu isso no YouTube. Mentira, porque eu sou uma pessoa animada mesmo. Pessoal, lembrando 2 recados aqui agora que nossa aula começou. Primeiro recado, eu preciso que você esteja sentado num local confortável. Procura uma mesa, cara, não senta no sofá, você não vai prestar atenção nessa aula. Cara, eu te conheço. Não, sente-se também na sua cama, procura um lugar assim que você possa ter uma postura melhor. Lembrando que é sempre importante que você faça anotações, não envia sem anexo. Por que é importante fazer as anotações? Quando você ouve, você só aprende uma parte. Quando você ouve e anota, você aprende outra. Então, pega seu caderno, faça anotações e vamos à nossa aula. O tema da nossa aula hoje é Revolução Francesa. Primeira coisa que a gente tem que entender é o uso da palavra revolução. Sempre que você ouvir na história a palavra revolução, ela está falando de um momento de ruptura, de mudança drástica. O mundo era de um jeito até aqui. A partir do momento que houve uma revolução, o mundo vai mudar. Para a gente entender a Revolução Francesa, a gente tem que saber como era a França antes da Revolução. O que estava acontecendo lá? Se você quiser acompanhar no seu livro, pega lá na página 74, beleza? Vamos lá. Lá no finalzinho do século XVIII, a França, assim como outros países da Europa, ele já estava com assim, uma economia complexa, uma política desgastada. Por que estava com a política desgastada? Quando a gente teve a ideia iluminista, onde eles começaram a pregar um pensamento mais racional, o poder do rei começou a ser questionado, porque o poder do rei estava muito ligado à questão religiosa. Então, a partir daí, a gente vai ver que esse antigo regime, como é chamado, a monarquia e tudo mais, começou a ser questionada. Por que nós devemos obedecer o rei? Quem é o rei? Qual a importância da figura do rei? E, querendo ou não, o poder naquela época estava na mão do rei. O rei, por ter um poder absoluto, ele definia como que ia ser cobrado os impostos, ele definia quem podia e quem não podia trabalhar com determinada coisa, se uma pessoa iria viver ou se iria morrer. Por conta disso, a gente vai ter uma sociedade totalmente controlada pelo rei e muitas vezes insatisfeita com esse rei. Beleza até aí? O segundo ponto que ele vai destacar aqui era a sociedade francesa, que era chamada aí de uma sociedade estamental composta de 3 estados. Você vai ter nobreza, clero e o povo. Nobreza. Quando a gente fala de nobreza, a gente fala de todas as pessoas que estão ligadas ao rei, diretamente. Nobreza vem de sangue, nobreza vem de nascimento, tá? Você não vai se tornar nobre porque você quer se tornar nobre. Para você ser nobre, ou você é de uma família importante, ou o rei te concedeu um título de nobreza. E a partir desse momento, a sua família é nobre, tá? Então a gente tem uma sociedade onde as classes não vão mudar. Você tem na parte de cima da pirâmide a nobreza, acima da nobreza tem o rei, mas está dentro desse primeiro estado. Você tem abaixo o clero, que são todos os membros da igreja, beleza? Desde o papa até o padre, eles fazem parte do clero. E o terceiro estado vai ser composto pelo povo. Quem faz parte do povo? Os comerciantes, que é a burguesia, pessoas que fazem artesanato, os camponeses, todo mundo que não é nobre e não é do clero, faz parte do terceiro estado. E dentro dessa sociedade francesa existia uma cobrança de impostos onde nobreza e clero não pagavam impostos. Só quem pagava impostos eram os membros do terceiro estado, que é o povo. Matematicamente falando, clero e nobreza representavam algo em torno de 2%, 3% do total da população, enquanto todo o restante da população estava no terceiro estado. O primeiro estado e o segundo estado, eu vou repetir bastante isso, tá? Então tenta gravar aí na sua cabeça. Clero e nobreza, primeiro e segundo estado. Ou nobreza e clero, essa ordem não vai afetar nada na sua vida. Eles eram aqueles que tinham todos os privilégios. Enquanto isso, o terceiro estado, que é o povão, que é a galera que somos nós, os pobres, eles pagavam impostos, eles não tinham privilégios, eles eram os menos favorecidos, e acaba que
Parte da revolução que vai afetar mais vai estar relacionada a por que o povo não tinha privilégios. Beleza? Vamos lá? Seguindo aqui, a crise econômica e administrativa. Nesse período, a França estava endividada. Pessoal, a França se envolveu em conflitos. Por que a França se envolveu em conflitos? Porque a França é um país que gosta de participar de guerras, mas não gosta de vencer guerras. Vocês vão falar sobre isso muitas vezes ainda quando vocês estudarem outros conflitos que a França se envolveu. Tirando a parte que Napoleão se envolveu, porque ele foi um bom governante. A França se envolveu numa chamada Guerra de 7 Anos com a Inglaterra. Essa guerra acabou trazendo desvantagens para a França, porque foi uma guerra que despendiu muito dinheiro, muitos recursos e acabou que a França saiu derrotada. Para tentar se vingar da Inglaterra, a França vai ajudar a independência dos Estados Unidos lá na América do Norte. Olha onde foi. A França vai colocar dinheiro na guerra de independência dos Estados Unidos numa tentativa de enfraquecer a Inglaterra. Só que isso vai gerar mais prejuízo. Cara, olha a situação. Você tem um país que acabou de sair de uma guerra, você vai colocar dinheiro em outra guerra. E isso vai fazer com que a economia da França fique ainda mais baqueada. Aqui no texto ele fala o seguinte, ó. Essa crise gerou grande insatisfação na população pobre que se sentia mais fortemente os efeitos da crise. Entre os anos de 1785 e 1789, por exemplo, o custo de vida dos trabalhadores urbanos aumentou em 62%. Isso é muita coisa, isso é uma inflação gigantesca. Aliado a isso, a gente vai ter outros fatores que também vão gerar uma insatisfação da população. A França teve um rei chamado de Luís XIV, o Rei Sol, que foi o rei mais importante que existiu na França. E o rei que vai estar governando nesse período, vésperas da Revolução Francesa, vai ser Luís XVI. Era um cara gordinho, era tímido. Ah, professor, você está falando do gordinho. Isso é uma característica física que para ele gerou um certo problema. E ele era muito tímido, e ele vai se casar, e ele não vai conseguir gerar herdeiros. Então tem toda uma situação social que fazia com que a imagem do rei fosse de um rei fraco. E ainda tem o fato deles terem perdido a Guerra dos 7 Anos, deles terem gastado dinheiro na independência dos Estados Unidos. Somado tudo isso, que ele já não tinha uma imagem muito boa, a França vai passar por um período de problemas na agricultura. Muitas coisas vão acontecer, as colheitas vão ser muito fracas e a população vai começar a passar fome. E aí que mora o problema. Você vai ter dentro da França um cenário de uma população insatisfeita, com poucos direitos, com fome e um rei fraco. Olha o cenário que está se construindo. A pausa, o professor respirar, que a garganta não está aguentando, gente. Essa já é a 7ª aula que eu tô gravando, só agora de manhã. Sim, não sei em que hora que você tá assistindo, mas pra mim é de manhã. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Aqui tem uma linha do tempo mostrando o que aconteceu na Revolução Francesa, de quando a quando, e a gente vai tentar construir aqui uma imagem da Revolução Francesa, né? Da onde começou e aonde ela acabou. Quando a gente fala de Revolução Francesa, como eu disse, a gente vai falar de um período onde o governante na época era o rei Luís XVI, que não atendia às expectativas do povo. A Revolução Francesa ela vai estar dividida em vários períodos, desde a fase da Assembleia Nacional até o período napoleônico, onde a gente vai ter o governo aí de Napoleão Bonaparte. Cada um desses períodos, que no seu livro está fácil aí de você enxergar, talvez aqui nem tanto, ele vai ter momentos. Esse período de 1785 até 1789, né, vai ser o período das vésperas da Revolução Francesa. É aqui que vai acontecer o período de fome, que vai aumentar os impostos, que o rei vai estar envolvido em guerras e ele vai perder guerras. De 89 a 1792 a gente vai ter um período de mudanças, onde a gente vai ver como que o povo vai se comportar após a Revolução, o início da Revolução. De 92 a 95 a gente vai passar por uns períodos aí bem difíceis, chamados de períodos do terror. A gente vai ver que vai surgirem partidos políticos, que a gente vai falar bastante sobre eles mais para frente.
De 95 a 99 já é uma outra fase de governo, com a outra visão, mais focada no povo, mas vai surgir uma mudança aí que vai fazer uma total diferença, que vai gerar isso aqui, ó, o período napoleônico. A França lutou na Revolução para acabar com a monarquia, e uma das fases da Revolução Francesa vai ser o Império, né, o Império de Napoleão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vamos ter mais 5 aulas de Revolução Francesa, além dessa, e eu vou tentar detalhar o máximo possível desse conteúdo, mas recomendo que vocês procurem a mais, assistam outras videoaulas de outros professores, leiam o livro de vocês, façam anotações bonitas, maravilhosas e me enviem. Se você gosta da aula, comenta lá, professor, foi bacana por isso e isso. Se você não gostou de alguma coisa, comenta também, para que eu possa melhorar nas próximas, beleza? Até a próxima aula.